Olá, estamos no sexto CENID e hoje nós vamos ter uma palestra com a professora mestre Tatiana Pita. A professora é CEO da Pita Assessoria Educacional e hoje ela falará sobre educação do século XXI, BNCC e a tecnologia a favor da aprendizagem significativa. Boa tarde, professora. Boa tarde, Verônica. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Espero que a gente tenha algumas horas boas aí de trocas sobre um assunto tão pertinente nos dias atuais. Bom, falar sobre tecnologia na escola hoje, né? A gente está vivendo um tempo ímpar em que, de repente, nós tivemos que nos apropriar de tudo isso. Apesar da gente já vir conversando há um tempo sobre essas questões. Então, eu queria começar falando sobre essa sensação que nós, que somos nativos digitais, principalmente, temos a respeito da tecnologia na escola e como meio de aprendizagem. Então, eu brinco aí, começo com vocês compartilhando o Armandinho, dizendo aí naturalmente como a gente sempre tem esse hábito de dizer, porque no meu tempo, e isso é o primeiro ponto que a gente precisa evitar. Não tem tempo. Meu tempo é agora, né? Eu estou vivo agora e eu estou vivendo esse momento de transformação agora. Nós viemos de uma geração em que as coisas demoravam uma certa distância para acontecer e o contato com conteúdos, com saberes, ele era restrito a um espaço ou algum grupo. A tecnologia ela vem me dizer que não, que eu democratizo saberes e que eu democratizo a palavra, o poder do compartilhamento de informações. Isso já faz com que o espaço escolar precise ter aí um novo olhar. Então, meu primeiro convite é: não vamos mais falar no meu tempo, vamos viver este tempo. Olhando para essa imagem, eu queria que a gente pensasse um pouco exatamente sobre essa diferença do avanço das coisas hoje, né? Na primeira foto, a gente tem a posse do Papa Bento em 2005. Na segunda foto, a gente tem a posse do Papa Francisco em 2013. De 2005 a 2013, a gente tem um tempo relógio muito curto. E olhando para a imagem, a gente tem uma ação significativa, que o Pierre Levy falou para a gente lá atrás, ainda no final do século XX, quando ele apresenta o conceito de cybercultura. Com a chegada da cybercultura, a gente vai ter o quê? Uma produção de informação, uma democratização dessa palavra, uma produção de conteúdos. Então, já começa a gente entender aí. Eu tenho hoje um momento e um grupo que produz conteúdo. Muita gente vai olhar para essa imagem e vai falar, mas as pessoas na primeira foto prestam mais atenção na realidade do que na segunda, elas assistem a realidade pela tecnologia. Sim, a gente pode até ter uma reflexão sobre essas questões de presença ou não, mas não é isso que eu quero que a gente olhe. Eu quero que a gente olhe que na foto abaixo eu tenho todo mundo produzindo o seu ponto de vista a respeito do fato. Eu tenho todo mundo produzindo conteúdo. Eu tenho todo mundo com o poder dessa transmissão de informações, né? O que é muito significativo. O que faz com que hoje eu precise aprender a fazer escolhas desses conteúdos, coisas que eu não precisava antes, né? Eu preciso hoje observar essas pessoas que tanto me falam e me informam e entender o que é verdade e o que não é. Eu hoje preciso aprender a analisar essas informações. Fato de que na minha escola eu vim de um tempo em que simplesmente eu copiava ali da enciclopédia, do livro, e era a única fonte de saber que eu tinha. Ok? Isso é verdade? Ponto. Descobri o Brasil, Pedro Álvares Cabral, não vou discutir. Né? Hoje não. Hoje, se eu jogar descobrimento do Brasil no Google, já começa por aí. Eu já vou descobrir que não descobriu nada, né? Que a gente já tem um outro processo de análise sobre o fato.
Para entender tudo isso, eu quero convidar a gente a entender as gerações. E por que é tão difícil a gente agora viver essa transformação do que é ensinar e aprender hoje? A gente, a maioria aí foi criada por essa geração baby boomer, né? Então, meu pai, minha mãe, o seu pai, sua mãe, que vieram dessa geração em que as coisas eram estáticas. Então, quer dizer, eu vivo num grupo menor, eu tenho contato com os meus vizinhos, com os meus colegas de escola. A minha visão de mundo ela não é muito ampla, até porque a gente tem certas dificuldades por preço, por variações. Não dá para você pegar um avião e cruzar o mundo para conhecer um país, essa ideia é muito distante, né? Essa ideia mesmo do voo, ela é muito distante. Os meios de comunicação, então, né? Poucas casas têm o seu aparelho de televisão, poucas casas vão ter aí o telefone, enfim. Mas a vida é essa pequena. Qual é a minha vida? Minha vida é fazer parte desse grupo e o grande progresso vai ser eu ter minha casa, meu trabalho e minha família. E viver ali naquele círculo. Então, isso faz com que eu aprenda a criar essa ideia da raiz, a raiz desse lugar, né? Nós, que somos da geração X, já somos criados no início dessa indústria, que chega e modifica a ideia das cidades, né? Então, principalmente aqui no país, eu deixo de ser tanto uma produção agrícola, venho para uma cidade que agora tem indústrias, tem um comércio maior, faz com que a classe média vá à escola, que eu tenha educação já nas pequenas escolas de educação infantil, né, no jardim da infância, mas isso já faz a gente precisar de mais conhecimento. Mas mesmo assim, essa geração X que foi a nossa, ela ia todo mundo no mesmo grupo. Então se lembre que todos nós íamos para a mesma baladinha, ouvíamos o mesmo hits, nos vestíamos da mesma forma, né? Copiávamos esses modelos. E eu continuávamos ouvindo da nossa família que o certo era eu ter essa minha casa, esse meu trabalho e essa minha família, quer dizer, essa coisa estanque, certa e eterna, né? Eu fui criada pela minha avó, então eu ouvi a vida inteira que eu não podia sujar a carteira, que era ter mais do que um registro na mesma carteira, quer dizer, eu tenho que entrar na empresa que eu vou trabalhar aos 14 e sair de lá quando eu me aposentar. Esse é o bom funcionário. É o cara que executa tarefas. Esse vai ser um período em que a gente lembra em que cresce o curso profissionalizante. Esse curso tecnológico, essa educação tecnicista do modelo, da repetição. Ah, mas era errado, é certo? Não, é o modelo que eu precisava naquele período. Então eu preciso dessa educação, essa educação que forma o cara para ser advogado, para ser contador, para ser professor, para ser médico, para alguma coisa. E aquilo que ele vai ser sempre. A repetição da sua ação o tornará esse bom profissional, tá? Mas aí a gente ainda, né, nessa geração X, vai se lembrar que ali no meio do caminho vai começar a acontecer algumas coisas estranhas, diferentes para a gente. A gente vai começar a ouvir falar sobre processamento de dados, sobre computador, né? Ainda não para todo mundo. Lembrando que aqui o máximo que a gente tinha de super tecnologia era todo mundo ter um telefone em casa, e isso era uma tecnologia cara. Vocês vão lembrar, quem tiver minha idade, quem for novo, igual eu, hein? Não me chamem de velha, vai lembrar que ter um telefone, por exemplo, era ter um bem muito lucrativo. Tinha gente que alugava a linha de telefone, né? Era muito difícil comprar isso. Ter o conhecimento em casa era mais caro ainda, quer dizer, lembra que na casa de quem tivesse uma coleção, né, uma enciclopédia, a Barça, era muito caro isso. Por curiosidade da gente, a enciclopédia, é a primeira maneira que a gente tem de democratização do conhecimento. Quer dizer, quando se criam as enciclopédias, isso vai para as casas, a gente democratiza o conhecimento. Mesmo assim, não é para todos, né?
caminho com, no máximo, esse telefone, e aí a gente começa a chegar com os primeiros computadores nas casas. Quando a gente chega com o primeiro computador nas casas, a gente tem o curso técnico de processamento de dados, né? Quem se lembra e viveu essa época, só para ligar o computador eram 5 disquetes, né? Era um trâmite enorme para ligar isso. Eu assisti um vídeo esses dias em que colocavam a geração Z e algumas crianças da geração alfa em frente a um computador da nossa geração. E era engraçado eles tentando ligar aquilo, e onde que tá o botão, cadê o touch, o que faz, mas precisa de tudo isso para chegar no programa. Então, o estranhamento dessa geração em relação a isso. Eu quero que, enquanto a gente vá falando dessas gerações, a gente pense que em tempo relógio, isso é muito rápido. Foi tão rápido que nos atropelou. De repente chegou alguém com um celular, os primeiros aparelhos, mas a gente tinha um bip ainda. Que celular é esse? O celular que era enorme, caro, que a gente pagava para receber e para ligar, que eu tinha poucas pessoas de novo a ter esse acesso. A internet, então, de escada nem se fala, né? Que era difícil de se ter. Isso vai, na verdade, sem a gente perceber, a chegada da internet, a chegada do computador nas casas, o telefone celular. Isso vai começando a modificar a nossa maneira de enxergar o consumo, não dos aparelhos só, mas dessa comunicação de ideias entre pessoas e de informações. Do salto da minha escola técnica para esse início de século, eu fui atropelado por todas essas tecnologias e não percebi. E no meio de tudo isso, nasceu os meus filhos, que é a geração Z, né? A Y e a W, que a gente chama dessa geração Z. Essa geração que vem completamente diferente da gente. Enquanto eu dizia, tenha um bom emprego a vida inteira, essa galera chegava e falava, não, por que eu tenho que ficar no mesmo trabalho a vida inteira? Enquanto eu dizia, olha, você precisa ter uma casa, um carro. Por que eu vou ter uma casa e um carro se eu não quero ficar no mesmo lugar, se eu hoje tenho um olhar globalizado, se eu posso trabalhar em qualquer parte do mundo? Para que eu vou ter um carro se eu tenho aplicativos que me levam de um lugar para o outro, que é muito mais barato, inclusive, essa relação de consumo? Enquanto eu estava ali consumindo a mesma música, a mesma dança, a mesma roupa de todos os grupos, eles agora estão numa pluralidade de culturas, de gostos, de acesso a muitas coisas. O que eu era uma geração que não tinha o que consumir, essa minha a geração dos meus filhos é a geração que tem tudo para consumir. E eu não digo consumo só de coisas, né, materiais, mas de ideias e de informações. E aí, esse início deste século que trouxe essa mudança comportamental para a gente. A gente fala tanto que eles vivem 24 horas conectados. Nós também vivemos 24 horas conectados e não percebemos. Nós somos vigiados 24 horas por dia, nós somos guiados 24 horas por dia por toda essa gama desses dois universos. E, de repente, quando esse novo século vem, ele diz para mim o seguinte: você não vive mais no mundo real só, você agora também vive no mundo virtual. E viver no mundo virtual significa ter relações pessoais, relações econômicas, relações de trabalho, nesses dois lugares. E de repente eu tenho que aprender a viver nesse lugar também. Ah, mas eu não gosto de e-mail, eu não gosto de Facebook, eu não gosto de tecnologia. Não, não. Não é uma questão de gosto, é uma questão de realidade. Eu estou vivendo nesse universo. Quem assistiu Matrix, né? Nós somos esse código, nós estamos aí vivendo nesses dois lados, fazendo a brincadeira. Quando a gente tem a primeira década do novo século, chegou a geração alfa. Esse bebezinho que você, pode ser seu filho, que pode ser seu vizinho, para quem é professora de educação infantil, são os nossos alunos, né?
Este bebê que parece que já nasce antenado, que parece que já nasce, com 1000 aspas aí, muito mais inteligente do que a gente. Na verdade, a geração alfa nasce muito mais estimulada. E o estímulo começa desde o nascimento, em que mal a criança saiu dentro da barriga da mãe, ela já tem 1000 likes. Ela já é alguém, antes de ter uma identidade, um nome, ela já é alguém no mundo virtual. Dá para a gente imaginar o que isso significa? Dá para a gente perceber o peso de tudo isso? Né? A gente não sai mais da maternidade escondido, a gente já sai com o olhinho aberto, exposto. A gente tem acesso a uma série de estímulos que eu não tinha antes. E da geração baby boomer, dessa avó, desse avô, a esta criança que nasce na geração alfa, não foi só uma mudança natural de geração de comportamento, mas foi uma mudança significativa de como a sociedade se organiza. Este conceito, o Pierre Levy vai chamar de cybercultura, e a gente vai falar já já. Esses são os nossos alunos, tanto o pessoal da geração Z, que é o intermediário, né? Quanto a geração alfa, eles têm características diferentes. Então, se eles têm características diferentes, é por isso que eu levo em consideração esses itens na aprendizagem. E eles vão estar descritos já já, a gente já vai ver na BNCC. Por mais que a gente ache que não, porque eles estão ligados ali no mundo virtual, eles são mais observadores que a gente. Eles têm mais coisas a observar. Só que isso se aprende a lapidar. Eu que tenho que ensinar. Essa demonstração de ser mais inteligente, eu coloco aí só para a gente brincar com essa palavra, não tem mais inteligente ou menos inteligente, mas tem mais estímulo. É por isso. A impressão que eu tenho, e aí volta a frase do Armandinho, porque no meu tempo, não é tempo, é o acesso. Eles têm acesso às coisas. Então, hoje, quando você pensava, como é que será que faz tal coisa? Imediatamente você repara que eles vão para o celular buscar um tutorial. Então, eles são autodidatas, muito mais do que a gente, porque eles têm aonde procurar. E eles têm já esse hábito de. Eles são mais contestadores, muito mais do que a gente. Então, enquanto a gente ficou calado no modelo de repetição, eles são uma galera de que vai perguntar desde pequeno, mas por que isso e não aquilo? O que deixa a gente extremamente com o cabelo em pé em algumas horas, mas é algo positivo, né? Eles se adaptam muito mais às novidades, diferente de nós, né? Então, se eu fui criado a ficar no mesmo emprego, na mesma casa, no mesmo bairro, né? Repara como a gente tem uma dificuldade de mudar de qualquer coisa, mudar de marca, de produto, mudar de cabeleireiro, mudar de caminho. Eles não, né? Pensa no seu sobrinho na festa de aniversário de alguém em janeiro. Você pergunta para ele, e aí, como tá? Tá trabalhando aonde? Consegui um estágio de trainee, sei lá, numa empresa tal. Beleza. Você encontra ele em agosto. E aí, como tá lá o emprego? Não, eu já saí, foi para outro. Como assim? Isso pra gente é algo, né, estarrecedor, a gente fica chocado. Ele não vai mais precisar ficar naquele espaço, porque ele caminha para outras possibilidades, né? Aliás, enquanto eu mandava currículo para arrumar emprego, para arrumar trabalho, eu hoje sou achado numa rede social que é o LinkedIn, por exemplo. Quanto mais eu divulgar meu trabalho, mais as pessoas vão despertar interesse em mim, né? Eles tendem hoje a não aprender mais com essa ideia de professorado. Eu fico aqui, eu falo, você escuta e você me devolve este conceito que eu acabei de te explicar. Não, eu quero alguém hoje, preciso de alguém que medie esse processo, né? Que oriente essa aprendizagem. E aí a gente já começa a emendar essa tecnologia à BNCC. Então, primeiro ponto é eu preciso de um sujeito que saiba aprender a aprender. O professor Mourão vai falar isso, né? Depois para gente. Então, aprender a aprender significa que eu preciso estar sempre em constante busca das modificações dos saberes. Mas para isso, você, professor, eu, professor, eu preciso ensinar você
a buscar essa informação, a selecionar essa informação, a entender esse conteúdo, né? Eu preciso de um aluno que saiba trabalhar em rede. Eu era o cara de que minha rede era pequena. A minha rede era a minha classe, meu bairro, minha família. Eu hoje tenho uma rede de relações de um cara que mora no Japão. O cara que mora, sei lá, na Rússia. Eu nunca nem imaginei que tivesse isso. Eu trabalho sem sair do espaço físico num mundo globalizado. Eu preciso de alguém nas empresas que aprendam justamente a lidar com essa pluralidade. Então, eu não posso mais treinar alguém para executar tarefa. Então, por isso que nas escolas a gente insiste hoje tanto na palavra das metodologias ativas. Metodologia ativa é dar ao aluno a oportunidade de estar fazendo e não repetindo, não decorando. Eu preciso do cara que aprenda o que é, como faz e para quê. Porque é isso que vai fazer com que ele resolva as situações problema. Acredito que vocês já viram várias vezes as 10 competências básicas da BNCC, e quando eu vou falando isso, vocês vão identificando essas competências, mas a gente vai falar delas já já. Eu preciso de um sujeito, essa é a meninada, que quer uma rotina mais flexível, mas ele tem um olhar empreendedor. Então, repara que uma das coisas também presentes na BNCC, junto à tecnologia, é esse olhar empreendedor. Só que para ser empreendedor, eu preciso aprender a fazer autogestão. Eu preciso me organizar, eu preciso buscar o conhecimento certo, eu preciso compor as redes certas. Eu preciso aprender a fazer isso, senão não dá. Tá? Então, é por isso que dentro das competências, eu preciso do cara que saiba que conhecimento é aquilo que eu vou buscar para valorizar o que já foi feito em prol das possibilidades que eu ainda vou ter. Eu preciso que o cara tenha um olhar pesquisador, essa visão da pesquisa científica. Pesquisa científica não é só é a produção de novas possibilidades. É um olhar curioso. Eu preciso de um cara que tenha um olhar curioso. Sabe da criança pequena? Que olha para o mundo de uma maneira que descobre a cada dia coisas para fazer? Não a gente que faz igual. Eu vou dar um exemplo para vocês esse olhar curioso importante. Já já a gente vai ver também por quê. A gente, dessa ideia de repetição, e aí lembra um pouco do Charlie Chaplin no seu filme, né? Em que a gente vai estar lá sempre apertando o mesmo parafuso da mesma forma, a gente aprendeu a ver o mundo dessa ideia. E, de novo, não estava errado. Era o momento que eu precisava naquela época, diferente de agora. Essa galerinha, não. Essa é a galera que eu preciso que ele olhe para situações de problema que se apresentem e busque novas possibilidades. Só que para isso eu preciso treinar esse olhar. Por exemplo, dentro do componente de arte, que é uma linguagem importantíssima dentro da formação integral do aluno, que me ensina essa ideia do fruir, do admirar, do olhar novas possibilidades. Quando tudo isso chega, né? Então, repara nessa galera, eu tenho esse conceito mais enraizado da cybercultura. Só que o Pierre Levy lá atrás, ele falou para a gente, lá no final do século passado, o seguinte, olha, a gente vai passar um período meio que à deriva, navegando sem muito bem saber o que vai acontecer, aprendendo a lidar com essa tecnologia, né? Um dos pontos mais importantes dessa ideia é essa democratização da informação. O que é importante a gente entender é que quando a gente está falando de tecnologia, eu não estou falando de aparelho. Se eu sei ligar ou desligar o aparelho, se eu tenho celular, sei lá, iPhone 19 já, né? Que mal você comprou o seu, já tem 15 na frente. Se eu estou falando que você domina aplicativo. Não, gente, é mais do que isso. A cybercultura é a modificação do comportamento, né? Por exemplo, eu ir ao supermercado hoje e verificar que a gente tem muito mais alimentos menores, industrializados
e prontos para consumo rápido, porque a rotina das pessoas mudaram. É eu escutar meu filho, que não entrou às 8 da manhã e às 5 da tarde da firma, mas que entra a hora que quer e sai a hora que quer, mas que precisa bater meta. É eu comprar uma agenda e reparar que não vende mais agenda, mas vende planner, que quer que eu saiba projetar a meta a curto, médio e longo prazo. Eu entender que hoje o que eu falo tem uma responsabilidade, que a palavra que eu escrevi, que a imagem que eu compartilhei, que o conteúdo que eu curti traz uma responsabilidade muito maior do que antes, do que eu nem imaginava. Isso muda a forma em que eu vou estar também no espaço escolar. Para que eu vou à escola só para você me dizer o que é célula? Se eu fosse à escola só para aprender o que é célula, eu jogo no YouTube, no Google ou no YouTube e acho um vídeo de alguém me explicando o que é célula. Eu preciso que você me mostre o que esse conceito de célula já criado e valorizado pela nossa sociedade pode me ajudar a enxergar novos horizontes em relação, inclusive, à existência das pessoas. Eu preciso que você me coloque frente a situações problema. Eu preciso não só aprender a ler e a escrever, o ato de. Isso, essa geração faz muito mais que a gente. Eles leem e escrevem 24 horas por dia. Aí você deve estar pensando aí na sua casa, tá. Mas o que ele lê e escreve? Olha como ele escreve mal, olha como ele lê coisas erradas. Então, o que eu leio e o que eu escrevo e a hora que eu faço isso, eu preciso que você me ensine. Eu preciso que você me mostre o que eu devo articular. Eu não posso mais hoje, numa aula de língua portuguesa, simplesmente ensinar o sujeito a fazer uma redação. Para quem? Lembra, gente? A gente escrevia para quem? Para a professora. Um tema aleatório. Então, eu aprendi a estrutura de um gênero. Mas pera, não é só a estrutura do gênero que eu tenho que entender, não é só o ponto e a vírgula, isso é importantíssimo. Mas eu preciso saber o que eu quero escrever, para quem eu quero escrever, em que lugar essa minha comunicação, essa minha ideia vai se projetar. Qual é a responsabilidade da minha palavra? Você se lembra de ter estudado a necessidade de pensar a responsabilidade do que você escreve e produz? Se eu sou uma geração hoje que produz conteúdo, você precisa me ensinar a ter essa ética na produção desses conteúdos, né? A gente muda com o fenômeno da sabercultura todo um comportamento de condução de massa, né? De ideias. Então, veja que na aula de história, eu preciso ter claro explicar para os meus alunos o que significa o fake news, o que significa, pela aula de história, eu ter hoje grupos que produzem ideias e que vendem e que transmitem isso de modo a ter o grupo A contra o grupo B. Aquele cara que propaga uma ideia para manipular determinados grupos. Eu preciso trabalhar em história hoje o entendimento do que se significa fazer, por exemplo, política nos dias atuais, né? Como é que os grupos vão se organizar? Como é que eu tenho uma manifestação que começa na rede social e de repente toma a rua? De repente está na fala de todo mundo. Como é que uma mensagem num grupo social faz todo mundo para a janela bater palma ou bater panela, ou xingar A ou B, ou assobiar para A ou B, e eu não estou defendendo nenhum nem outro, gente, quero que a gente entenda o fenômeno. Né? Nos Estados Unidos a gente teve isso também nas eleições, então, o que isso significa? Como é que eu vou falar para o meu aluno sobre espaço geográfico hoje? Sendo que o mundo dele é muito mais amplo do que o meu. Como é que eu vou falar para ele sobre ciência, sobre a produção da inteligência dos conteúdos dos saberes? Né? Se eu tenho cada vez mais sendo alimentada essa ideia da inteligência artificial. O que isso vai significar daqui a pouco? E mais do que isso, e lembra, eu vim de uma escola que me preparou para ser professor, advogado, médico, dentista. O que seu filho vai ser quando crescer? Não faço a menor ideia. O que o meu aluno
vai encontrar daqui a 5, 10, 15 anos? Não faço a menor ideia. Por quê? Porque a gente não tem mais esse controle. Então, eu não tenho que ensinar no espaço escolar só conteúdo. Eu preciso formar pessoas com competências que possam permitir que ele caminhe de modo positivo neste mundo virtual e real que estão interligados. Tá? Aí, para a gente entender, sistematizar, é isso. Essa escola que tinha essa função de treinar, de se disciplinar e sincronizar, ela passa para ser uma escola que precisa ensinar a pensar, sentir e discernir. Olha que importante e significativo é isso. Então, quando a gente fala da tecnologia na sala de aula, em tudo que está presente na BNCC, a gente não está falando só se você vai trabalhar com tablet, aplicativo, plataforma X ou Y. Nós estamos falando sobre a sua dinâmica de aula, o seu diálogo, a maneira com que você se dirige aos alunos, os tipos de atividades que você escolhe, a maneira como você avalia, as perguntas que você faz. Estão conduzindo seus alunos a isso? A pensar, a sentir e a discernir? Porque ele vai para um outro mercado de trabalho. Olha lá. A gente sai de um mercado em que eu trabalhava para. Eu era empregado de alguém. Para alguém que vai trabalhar com. Alguém que tem que ser criativo e aprender a administrar tempo, espaço e pluralidade. Isso está no seu planejamento? Isso está presente no seu dia a dia? É isso que eu preciso levar em consideração, tá? Na BNCC, a tecnologia está em cultura digital, a gente vê lá uma das competências, né? Em que ele vai dizer para a gente, olha, eu preciso que o aluno saiba compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação. Tá? Então, isso é importante. Eu hoje aprendo para. A gente aprendia, agora eu aprendo para. Vejam que é diferente essa tecnologia que a gente aprendeu ou que a gente tinha ideia. Quando eu falo de cultura digital na BNCC e na escola, e aí eu vou brincar com o pessoal da minha idade, não é a ideia que a gente tinha de aprender a mexer na máquina. Então, eu me lembro que eu tinha no colégio aula de informática, em que a gente aprendia a ligar o computador, a gente aprendia a digitar, a gente aprendia a montar o PowerPoint. Então, eu tô falando de aprender a mexer nisso. Eu vou demorar 5, 10 minutos para aprender a ligar alguma coisa e pronto, eu vou buscar um tutorial, não é isso que eu quero. Eu não tenho aula de datilografia, né, que a gente aprendeu lá a digitar. Não, isso eu já sei. Esse menino já vem melhor que a gente, ele dá um baile, inclusive, na gente, em relação a utilizar o aparelho. Eu preciso utilizar o aparelho eu preciso mergulhar no universo tecnológico, tá? Então, o que significa eu ter hoje um celular na mão? Significa uma comunicação muito mais rápida e um acesso muito mais rápido a coisas. E como é que eu lido com esse acesso rápido? As pessoas estão sabendo lidar com isso? Não. A gente está criando uma geração ansiosa, né? Extremamente superficial e que não se apega às coisas. Então, isso é um problema. Então, a gente não está fazendo direito esse desenvolvimento dessa competência, né? Eu tenho uma geração hoje que não sabe, por exemplo, e aí eu vou falar da gente, o Facebook, por exemplo, não é uma rede mais da galerinha, nem da geração Z, muito menos vai ser da geração alfa. Ela é nossa, a gente chegou agora, a gente está sempre correndo atrás do prejuízo. Agora que a gente chegou no Face, eles já estão em outras redes, né? Mas a gente vê lá que a gente não sabe lidar com aquele universo de possibilidades. Então as pessoas brigam, se xingam, enfim. A gente compartilha informação errada. Tá lá, deve ser verdade. Não, tá lá, você precisa verificar. Ah, mas eu vou compartilhar essa imagem, mas essa imagem é real, ela é manipulada. Isso eu não aprendi na escola.
Isso não existia no meu tempo. E qual é o problema de tudo isso? Como é que eu, que sou nativa digital, vou ensinar essa geração a fazer isso? Mais uma tarefa para nós, professores. Antes de ensinar a competência 5 para o seu aluno, que é compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação, para comunicar, acessar e disseminar, informações, produzir conhecimento, resolver situações de problema, eu preciso aprender isso, que vem de outro planeta quase, né? É por isso que a gente estranha tanto essas situações. Por isso que, por exemplo, neste momento em que a gente está vivendo particular do distanciamento social, em que as escolas tiveram que modificar sua maneira de ensinar, a gente está vendo o professor desesperado, né? O professor escrevendo, mas nós vamos, não, nada vai substituir a presença do professor, a tecnologia não veio para substituir ninguém, não é essa a ideia. Mas é eu entender que eu também posso aprender em outros espaços. Então, que eu tenho que fazer diferença nesse espaço virtual e diferença nesse espaço presencial, que é a ideia do ensino híbrido. Bom, ainda falando da BNCC e das competências gerais, eu queria que a gente pensasse nos dois itens ligados a isso. Na comunicação, na escrita, na utilização de várias ferramentas e, obviamente, como a gente acabou de ver, nesse universo em que eu vou mergulhar para trabalhar. Quando eu falo de comunicação, eu entender hoje que eu escrevo no WhatsApp e que o WhatsApp é um grupo hoje significativo e que você precisa me ensinar a lidar ali. Em que eu escrevo na rede, que eu tenho blog, que eu tenho no Insta, que eu tenho na imagem do Insta, que eu tenho o YouTube, em que eu vou falar sobre, em que eu tenho para as próprias redes sociais, em que eu posso escrever um artigo e publicar, em que existem muitas formas. E que é por isso que dentro de comunicação, na área de comunicação, nos campos nos componentes curriculares, a gente tem em língua portuguesa, por exemplo, a ideia da importância de eu trabalhar os textos multimodais, tá? E entender lá, quando a gente tem as habilidades, para o menino aprender também a comunicar suas ideias nessas outras fontes. Por isso também a leitura da imagem e a comunicação oral, a importância disso, tá? Comunicação oral não significa a destreza, não só esse falar bem na questão de boas palavras, boa dicção, é a produção desse texto. Para eu falar esse texto para vocês, eu também tenho que me preparar tanto quanto eu fosse escrever isso para vocês. Então, essa apropriação. Então, a gente já vai lá para esses componentes. Outra coisa que está presente na BNCC em relação à tecnologia é esse fazer. Então, eu trago aqui para vocês a ideia da pedagogia maker, e vocês já devem ter ouvido esse conceito de cultura maker, desde o Piaget, em que ele falava da importância de se fazer, de construir, né? E aqui eu não estou falando do conceito do aprendizado seja do tradicional, do construtivismo, não é disso. Eu estou falando do fazer, do chegar a um produto final. Eu preciso hoje que meu aluno seja capaz de pegar essa teoria que ele sabe, esse processo que ele aprendeu, para criar uma nova resposta, criar um novo produto. Então, eu tenho que dar esta oportunidade. Quando a gente pensa na distribuição das habilidades ao longo da BNCC, seja em qualquer componente, a gente vai observar a ideia da taxonomia de Bloom, que eu acredito que vocês já devem ter visto, e não vale muito a pena a gente mergulhar sobre isso. O Bloom vai falar para a gente, principalmente no nível cognitivo, que eu preciso passar por etapas para que eu tenha consolidado esse saber, né? Ela foi revisitada, a teoria do Bloom,
justamente no início desse novo século, para a gente chegar ao que eu preciso, que é isso que o Piaget está falando aqui. Então, eu tenho que lembrar, compreender, aplicar, avaliar, analisar e criar. No meu planejamento, na minha aula, no meu dia a dia, eu faço atividades em que eles passam por isso? Isso é trabalhar esse olhar tecnológico. Isso é desenvolver as competências para este novo século. Isto é a pedagogia do fazer. Tá? O Ricardo Cavallini, eu trouxe aqui para vocês essa frase de 2018, né? Finalzinho de 2018. Ele diz ali, ó, que quem não fosse capaz, neste início dessa nova década, e eu só queria lembrar que a gente já está praticamente em maio, na metade dessa nova década, né? Que já entrou. Quem não soubesse prototipar algo, criar algo, ia ser considerado o analfabeto funcional de antes. Então, eu preciso de uma geração que tenha essa essência maker, quer dizer, esse olhar de produção, esse olhar curioso, esse olhar do fazer. Está aqui a ideia, por exemplo, do ensino híbrido. Eu tenho que me apropriar do espaço tecnológico para eu buscar o lembrar, o compreender e o aplicar. Isso é meu. Eu demoro tanto tempo para aprender determinado conceito, preciso de tantos exercícios a mais ou a menos, diferente, por exemplo, da minha amiga Verônica que está aí. Ótimo. Isso é meu, seu. Então, o espaço virtual dentro do ensino híbrido, online, eu vou, como professora, te ajudar a entender o que é e como faz. Por quê? Porque no espaço offline, que é a verdadeira função da escola hoje, vai ser para a gente aprender a responder boas as perguntas, né? Que me colocam. Até como esse rapazinho aí, esse olhar curioso. Não só quando eu sou criança, mas até principalmente quando eu estiver atuando nessa sociedade. Eu preciso estar aí, atrás dessas diferenças, dessas novidades. Eu não posso mais responder que na outra linha, parágrafo, letra maiúscula, e copiar o mesmo texto que você me deu. Eu preciso me apropriar disso, saber falar sobre. Por isso, por exemplo, mais do que você se preocupar num resumo, é você falar para o seu aluno: se você tivesse que explicar esse conceito para mim, como você faria? Ao invés de eu criar um caderno de anotar, de copiar da lousa ao ponto, por que eu não faço esse diário de bordo das descobertas do dia? Em que eu realmente te mostro o que eu aprendi. Por que ao invés de responder a mesma questão igual, todo mundo vai na lousa e copia o exercício de matemática, a gente não discute possibilidades de resolução desse exercício? Caminhos diferentes. Quem disse que só tem um caminho para chegar a alguma coisa? Prototipar alguma coisa, tirar do papel ideias. Já repararam como a gente é uma geração que sabe listar problema? Fácil. Falo para você, liste os problemas da educação no país, do seu casamento ou do mundo. Você faz 1000 listas. Agora, aponta soluções para esses problemas. Ih, aí complicou, né? Aí começou a ficar difícil. É isso que eu preciso ensinar. Eu preciso que esse menino tenha esse olhar. Qual é o nosso problema? Quais são os caminhos que nos ajudam a buscar soluções? Isso é cultura maker. Isso é tecnologia em sala, tá? Tati, 6 Pois não. minutos. 6 minutinhos. Tá bom. Aqui a gente tem dois cenários, né, diferentes. Uma professora numa escola, numa sala tradicional, e um professor ali conversando em grupo. Essa foto é proposital. Não necessariamente no segundo espaço em que as crianças estão olhando, realmente há interação, né? E aí que eu quero que a gente entenda. Se a minha sala ainda não tem possibilidades de fazer muitas coisas diferentes, não é isso só que vale. O que muito vale para eu implementar essa cultura tecnológica e desenvolver essas competências é que tipo de perguntas eu faço aos meus alunos. Então, a escola deixa de ser um espaço que responde para ser um espaço que pergunta.
Então, a nossa diferença está aí. Vamos aprender a fazer boas perguntas. As respostas estão na rede. Mas o que eu faço com essas respostas? Como elas me ajudam a solucionar as coisas? Então, tá aí. Das dicas que a gente tem que ter, eu preciso ser agora um professor que reflita sobre meu papel, que reflita sobre o papel do aluno, né? Que envolva a comunidade escolar, que crie repertório para promover as trocas entre os alunos e, principalmente, que a nossa sala de aula seja esse espaço de produção, não mais um espaço de reprodução, tá? Então, eu passo de um professor que dirige e lidera e um aluno que anota para um professor que facilita e um aluno que investiga, lidera, apresenta e decide. Isso é o protagonismo do aluno, que também está na BNCC. Como é que eu faço ele perceber isso? Ele é parte desse processo, ele é responsável pela sua formação. Eu tenho as intenções pedagógicas. Sou eu que tenho o plano de aula, sou eu que tenho as habilidades a ser desenvolvidas, sou eu que conheço como ele vai se desenvolver da melhor maneira possível. Por isso, sou eu que promovo as melhores estratégias. Mas é ele que tem que investigar, liderar e conduzir esse processo. Tá? E aqui os benefícios para que a gente possa aliar esse desenvolvimento da base com a tecnologia. O que eu tenho que entender? A BNCC, ela só firma, fortalece aquilo que este novo século exige. Se vocês lerem aqui, quem não leu, vale a pena ler, 21 lições para o século XXI, é isso. Eu preciso desse cara que tem um olhar diferenciado, que enxergue buscando novas possibilidades, que saiba trabalhar em equipe, que saiba argumentar, que saiba pesquisar, que saiba analisar, que tenha um olhar crítico, que tenha empatia. Tudo isso é o que a BNCC já colocava para a gente. Tá? Então, tá aí os benefícios. Assim, eu quero fechar a nossa conversa com uma frase do Rubem Alves, né, que ele já dizia lá atrás: para isso existem as escolas. Não para ensinar resposta, mas para ensinar pergunta. A resposta permite que a gente ande sempre naquela terra firme. Eu vou por esse caminho porque eu já conheço ele. Eu vou fazer desse jeito porque eu já fiz 5 vezes e deu certo. Mas é somente as perguntas que me permitem entrar pelo mar desconhecido. Quem já leu na infância Marcelo, Martelo, Marmelo, né? Vai lembrar dessa brincadeira. Dessa inquietude. Eu preciso de uma pessoa para esse novo século inquieta, que produza ciência e não achismo, que produza novas possibilidades de resposta. Só que para isso eu preciso de uma escola inquieta, que produza ciência e não repetição. Então, tirar a tecnologia da teoria da BNCC e colocar na prática é trabalhar para desenvolver habilidades no meu aluno, principalmente para ele pensar, sentir e discernir. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma aí para vocês pensarem um pouquinho mais no assunto. Tem muita coisa que a gente podia falar. Eu vou deixar com vocês meu e-mail, tatianapita@hotmail.com, minhas páginas na rede social, Pita Assessoria Educacional, tanto no Face quanto no Instagram, e meu canal no YouTube, que é o Pita Educacional. De terça-feira eu falo sobre educação e de sexta é o meu hobby, eu conto histórias para vocês. Por favor, se vocês quiserem conversar mais, se tiverem mais dúvidas, eu estou à disposição sempre. Quero de novo agradecer o convite da Verônica e de toda a equipe. Obrigada. Obrigada, Tati. Muito obrigada. Sempre arrasando, né, na apresentação, né, nesse tema de BNCC, que é um tema ainda complexo, né, para muitas instituições, né, aquela confusão entre a competência e a habilidade e ainda colocá-la na situação em que nós estamos agora, né, vivendo, que nós passamos de uma fase do passado para o presente, agora nessa situação agora da pandemia, nós passamos para uma outra fase de um dia para o outro, né?
Praticamente foi para uma outra era de um dia para o outro. Então, agora é realmente abraçar tudo que a gente tem de tecnologia, de aprendizado, né, de metodologias ativas e seguir adiante. Só fechando rapidinho, aproveitando o que você disse, que a gente aproveita o momento em que a gente está vivendo nas escolas, não para que a tecnologia vire nossa inimiga, porque estamos traumatizados por tudo que aconteceu. Eu tenho que lembrar que nós criamos estratégias de emergência para uma situação diferente. Isto não quer dizer que a gente não tem ainda muito a construir sobre essas relações desse ensino híbrido. Então, é aproveitar que nós mergulhamos numa obrigatoriedade nesse movimento, mas que a gente tenha consciência de que, assim que sairmos disso, temos ainda uma longa estrada para percorrer para buscar a qualidade. Sim, concordo plenamente, isso é verdade. E quando vem essa rotina de novo, não sei. Né? Ai, não mais, que bom. Né? Não vem mais, né? Tá, joia. Tati, obrigada, viu, pela Eu que participação. agradeço. Tá, um beijão. E Outro. ficamos Obrigada, por gente. aqui.